Já rodei esse Brasil quase todo. Então comenta aí de qual cidade você me assiste para eu saber se já passei por aí. E aproveita para se inscrever no canal e me dar uma força. Se você já teve alguma surpresa durante uma fiscalização da PRF, comenta aqui embaixo que eu mesmo vou ler seu comentário na próxima gravação. A história que vou contar hoje aconteceu comigo há cerca de 8 meses, num trecho da BR-101, na divisa entre o Espírito Santo e a Bahia. Uma história que começou como uma simples blitz de rotina e se transformou numa das situações mais perturbadoras e inesperadas da minha vida. Meu nome é João Estradeiro, tenho 56 anos e rodo pelas estradas desse Brasil há mais de 30. Já passei por muita coisa nessa vida de estrada: tempestades, assaltos, acidentes, pneus furados em lugares perigosos. Mas nada, absolutamente nada se compara ao dia em que a PRF pediu para verificar embaixo da lona da minha carreta e encontrou algo que nem eu sabia que estava lá. Antes de continuar, se você está gostando dessa história, aproveita e deixa seu like agora mesmo. Isso ajuda demais o canal a crescer. E se inscreve para receber todas as histórias das estradas brasileiras que eu tenho para contar. Era uma manhã de quinta-feira, por volta das 10 da manhã. Eu estava transportando uma carga de materiais de construção de Vitória para Ilhéus. Tinha saído na noite anterior, por volta das 8 da noite, e já estava dirigindo há quase 14 horas, com apenas pequenas paradas para café e banheiro. A carga era grande, mas nada fora do comum. Telhas, cimento, vergalhões, tubos PVC, esse tipo de coisa. A transportadora para a qual eu prestava serviço naquela época não era das melhores, vou ser sincero com vocês. Pagava razoavelmente bem, mas tinha fama de não ser muito organizada. Já tinha ouvido histórias de documentação irregular, de motoristas que tiveram problemas em fiscalizações, mas nunca tinha passado por nada grave até então. Naquele dia, estava dirigindo tranquilo, ouvindo meu sertanejo raiz, quando avistei uma blitz da Polícia Rodoviária Federal logo após uma curva. Eram umas 3 viaturas paradas no acostamento, e os agentes estavam revistando veículos aparentemente de forma aleatória. Nada que me preocupasse. Estavam fazendo o trabalho deles e eu não tinha nada a esconder. Reduzia a velocidade conforme se aproximava o ponto de fiscalização, preparado para passar direto caso não fosse parado. Mas claro, um dos agentes fez sinal para que eu encostasse. Parei o caminhão no local indicado, peguei meus documentos pessoais, a documentação do veículo e os papéis da carga, e aguardei que o agente se aproximasse. O policial que veio até minha janela parecia ter uns 40 anos, expressão séria, mas educado. Me pediu os documentos de praxe, deu uma olhada rápida e perguntou para onde eu estava indo e o que estava transportando. Materiais de construção para Ilhéus, respondi, entregando a nota fiscal. Saí de Vitória ontem à noite. Ele analisou a nota fiscal por um tempo que me pareceu maior que o normal. Depois, pediu que eu desligasse o motor e o acompanhasse até a parte de trás do caminhão. Algum problema, senhor? Perguntei, tentando manter a calma. Não necessariamente, ele respondeu. Só precisamos conferir a carga. Procedimento padrão. Se você já está sentindo que vem aí uma reviravolta, deixa o like agora mesmo e comenta o que acha que encontraram embaixo da minha lona. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder nenhuma história das estradas brasileiras. Caminhei com o policial até a parte traseira do caminhão. Mais 2 agentes se juntaram a nós. Um deles carregava um daqueles aparelhos detectores, não sei se era de metal ou o quê. O outro tinha um cachorro, um pastor alemão com cara de poucos amigos. Vamos precisar olhar embaixo da lona, senhor, disse o policial que havia me abordado inicialmente. O senhor pode abrir para a gente? Não havia motivo para recusar, então comecei a soltar as amarras da lona que cobria a carga. Confesso que estava um pouco nervoso, não por ter algo a esconder, mas porque sempre fico tenso em abordagens policiais. Quem já passou por uma blitz sabe como é. Mesmo sem ter feito nada de errado, a gente fica com o coração acelerado. Terminei de soltar as amarras de um lado e fui ajudado por um dos policiais a puxar a lona para trás, expondo parte da carga. Como eu havia dito, eram materiais de construção, pilhas organizadas de sacos de cimento, caixas com revestimentos cerâmicos, tubos de PVC, vergalhões amarrados em feixes.
O cachorro começou a circular pela beirada da carroceria, farejando. Os policiais examinavam a carga visualmente, comparando com o que estava descrito na nota fiscal. Tudo parecia normal, e já estava começando a relaxar quando o cachorro começou a latir insistentemente perto de uma pilha de sacos de cimento no fundo da carroceria. Seu Rex achou algo interessante ali, disse o policial com o cão. Os três se entreolharam de um jeito que me deixou ainda mais nervoso. Senhor, disse o policial que me abordou inicialmente, vamos precisar remover alguns desses sacos de cimento para verificar o que está lá embaixo. Tudo bem, respondi. Mas até onde eu sei, só tem mais sacos de cimento lá embaixo. É o que está na nota. Estava sendo sincero. Eu mesmo havia acompanhado parte do carregamento, mas não todo. Como acontece muitas vezes, os estivadores da empresa fizeram o trabalho pesado de organizar a carga, enquanto eu resolvia a papelada com o despachante. O policial assentiu, mas dava para ver que não estava convencido. Os três começaram a mover cuidadosamente os sacos de cimento, formando uma nova pilha no lado da carroceria. Eram sacos de 50 quilos, então não era um trabalho fácil. Me ofereci para ajudar, mas me pediram para ficar onde estava, apenas observando. Depois de removerem uns 20 sacos, revelou-se o que parecia ser uma estrutura de madeira que não constava na nota fiscal. Era uma espécie de caixa grande, rudimentar, feita com tábuas de compensado, posicionada estrategicamente no meio da carga, de modo que ficava completamente escondida pelos materiais ao redor. Meu sangue gelou na hora. Eu não fazia ideia do que era aquilo, muito menos de como tinha ido parar no meio da minha carga. Olhei para os policiais com uma expressão que deve ter deixado claro meu espanto genuíno. Isso não é meu. Foi tudo o que consegui dizer. Não sei o que é isso. Senhor, disse o policial mais velho com uma seriedade que me arrepiou, vamos ter que abrir essa caixa. Se o senhor não sabe o que é, temos um problema sério aqui. O momento que se seguiu foi um dos mais tensos da minha vida. Os três policiais agora me olhavam com desconfiança, e eu suava frio, genuinamente confuso sobre o que poderia estar dentro daquela caixa de madeira. Minha mente corria, tentando entender como aquilo tinha ido parar no meio da minha carga sem meu conhecimento. Posso pegar uma ferramenta no caminhão para abrir isso? Perguntei. Não será necessário, respondeu o policial mais velho, tirando um pé de cabra pequeno do cinto de utilidades. Nós temos o equipamento adequado. Se você está curioso para saber o que tinha dentro daquela caixa misteriosa, deixa seu like agora e continua assistindo. Se ainda não é inscrito no canal, esse é o momento perfeito para se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma das minhas histórias da estrada. Com um movimento preciso, o policial inseriu a ponta do pé de cabra na fresta entre duas tábuas e fez força, arrancando um dos lados da caixa improvisada. Ao mesmo tempo, os outros dois policiais sacaram suas armas e as mantiveram apontadas para a abertura, como se esperassem que algo ou alguém pudesse sair dali. O que veio a seguir me deixou em estado de choque. Quando a lateral da caixa cedeu, revelou-se não um compartimento cheio de drogas ou armas, como eu temia, mas um pequeno espaço onde havia uma pessoa, um jovem, não devia ter mais de 20 anos, encolhido em posição fetal, pálido, desidratado, com os lábios ressecados e os olhos arregalados de medo. Meu Deus do céu! Exclamei, dando um passo para trás. Quem é você? Como veio parar aí? O rapaz não respondeu. Parecia desorientado, possivelmente em estado de choque. Um dos policiais imediatamente pediu pelo rádio que uma ambulância fosse enviada ao local, enquanto o outro oferecia uma garrafa de água ao jovem, que a pegou com mãos trêmulas e começou a beber em pequenos goles. Senhor, disse o policial mais velho, se dirigindo a mim com uma expressão que misturava suspeita e preocupação. O senhor quer nos fazer acreditar que não sabia que estava transportando uma pessoa escondida em sua carga? Eu juro por tudo que é mais sagrado, respondi, ainda em estado de choque. Não fazia a menor ideia. Isso é tão surpreendente para mim quanto é para vocês. O policial me olhou nos olhos por um longo momento, como se tentasse avaliar minha sinceridade. Depois fez um gesto para que eu o acompanhasse até a viatura. Vamos ter que levá-lo para a delegacia para prestar esclarecimentos, ele disse. O senhor pode estar envolvido em um caso grave de tráfico de pessoas. Pessoal, naquele momento, senti como se o mundo estivesse desabando sobre minha cabeça. Em mais de 30 anos de estrada,
Nunca tinha passado por uma situação nem remotamente parecida. A ideia de que eu poderia ser acusado de um crime tão sério, tráfico de pessoas, que eu nem sabia que estava acontecendo, me deixou em pânico. Enquanto caminhava até a viatura, olhei para trás e vi os outros policiais ajudando o jovem a sair da caixa. Ele parecia fraco, mas conseguia se mover. Era magro, vestia roupas simples e sujas e tinha um olhar perdido, quase ausente. Fiquei me perguntando há quanto tempo ele estaria ali, escondido entre os sacos de cimento, e como teria sobrevivido à viagem. Posso ao menos pegar meus documentos e trancar o caminhão? Perguntei ao policial. Seus documentos já estão comigo, ele respondeu. E o caminhão será rebocado para o pátio da PRF. É uma evidência agora. Na viatura, a caminho da delegacia mais próxima, tentei organizar meus pensamentos. Quem poderia ter colocado aquele rapaz na minha carga? Por quê? Seria alguém da transportadora? Algum dos estivadores? O próprio despachante? E qual seria o objetivo? Contrabando de pessoas? Sequestro? Fuga? Nada fazia sentido. Chegando à delegacia, fui conduzido a uma sala de interrogatório. Não fui algemado, o que considerei um bom sinal. Talvez os policiais estivessem começando a acreditar na minha versão. Depois de alguns minutos, entrou na sala um homem que se identificou como delegado. Senhor João, ele começou sentando-se à minha frente. Estamos diante de uma situação muito séria. O senhor tem noção da gravidade do que aconteceu hoje? Tenho sim, senhor delegado, respondi. Mas como já disse aos policiais que me trouxeram, eu não tinha a menor ideia de que havia uma pessoa escondida na minha carga. Nunca me envolveria com algo assim. Entendo, disse ele, folheando uma pasta com o que parecia ser o relatório preliminar da ocorrência. Mas o senhor há de convir que é uma história difícil de acreditar. Como alguém coloca uma pessoa dentro de uma caixa, esconde no meio da sua carga e o senhor não percebe nada. Senhor delegado, expliquei, na maioria das vezes, nós motoristas não acompanhamos todo o processo de carregamento. Ficamos resolvendo a papelada, verificando o trajeto, checando o caminhão. São os estivadores que organizam a carga na carroceria. O delegado assentiu, parecendo considerar minha explicação. E o senhor não notou nada de estranho durante a viagem? Nenhum ruído, movimento, peso adicional? Não, senhor. O caminhão já estava carregado com toneladas de material de construção. Um peso adicional de... o quê? 70 quilos. Seria imperceptível. E quanto a ruídos, com o barulho do motor e o som do rádio, é impossível ouvir algo vindo da carroceria, ainda mais alguém que provavelmente estava tentando ficar em silêncio. O delegado fez algumas anotações. Depois me olhou novamente. Vamos precisar verificar sua história. Entraremos em contato com a transportadora, com o pessoal do depósito em Vitória, e vamos ouvir o que o jovem tem a dizer quando estiver em condições. Por enquanto, o senhor ficará detido para averiguações. Detido? Mas eu sou inocente. Sou vítima nessa história tanto quanto aquele rapaz. Isso é o que vamos determinar, respondeu o delegado levantando-se. Se sua versão for confirmada, o senhor será liberado. Caso contrário, responderá por tráfico de pessoas, o que pode resultar em uma pena de 4 a 8 anos de reclusão. Fui conduzido a uma cela coletiva, onde havia outros 3 detidos. O lugar era pequeno, sujo, com um único vaso sanitário sem privacidade em um dos cantos e um banco de concreto na parede oposta. Sentei-me no banco, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Se você já passou por uma situação em que foi acusado injustamente, comenta aqui embaixo. E se ainda não deixou seu like, esse é o momento. Cada like nos ajuda a alcançar mais caminhoneiros que precisam ouvir essas histórias para ficarem alertas nas estradas. As horas seguintes foram um verdadeiro inferno. Na cela, um dos detidos, um homem corpulento com tatuagens nos braços e no pescoço, me perguntou por que eu estava ali. Quando contei, ele riu. É sempre assim, disse ele. Colocam a culpa no motorista, que é o elo mais fraco da corrente. Enquanto isso, os verdadeiros responsáveis continuam soltos, ganhando dinheiro com a miséria alheia. Você acha que foi armação? Perguntei. Com certeza, respondeu ele. Não seria a primeira vez que usam um caminhoneiro como mula sem ele saber. Já ouvi histórias de caras que foram pegos transportando drogas escondidas em cargas de alimentos, em tanques de combustível adulterados, em pneus falsos. É um esquema antigo.
Aquilo fez sentido, de certa forma. Eu poderia ter sido escolhido a dedo, talvez por ser um motorista experiente, com poucos registros de problemas com a lei, o que diminuiria as chances de uma fiscalização rigorosa. Ou poderia ter sido apenas azar. Talvez eles fizessem isso com vários caminhões. E eu tive a má sorte de ser parado em uma blitz. Passei a noite na cela, praticamente sem dormir, pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo em questão de horas. De motorista respeitado, com décadas de estrada, a suspeito de tráfico de pessoas. Como explicaria isso à minha família? Aos meus amigos? Será que alguma transportadora me contrataria novamente depois disso, mesmo que eu fosse inocentado? Na manhã seguinte, fui levado novamente à sala de interrogatório. O mesmo delegado estava lá, mas agora acompanhado por uma mulher que se identificou como assistente social. "Senhor João", começou o delegado, "temos novidades sobre seu caso." Endireitei-me na cadeira, tenso, esperando o que viria a seguir. "O jovem que encontramos na sua carga já está em condições de falar", continuou o delegado. "Seu nome é Rafael, tem 19 anos, e é natural de uma pequena cidade no interior da Bahia." Fiquei em silêncio, aguardando que ele continuasse. A assistente social me olhava com uma expressão neutra, profissional, tomando notas em um bloco. "Segundo o depoimento dele", prosseguiu o delegado, "ele estava tentando fugir de uma situação de trabalho análogo à escravidão em uma fazenda próxima à Vitória. Conseguiu escapar e, desesperado, se escondeu no depósito da transportadora, onde viu a oportunidade de se enfiar na sua carga quando ninguém estava olhando. Então, ele se escondeu por conta própria. Ninguém o colocou lá. É o que ele afirma", respondeu o delegado. "Diz que construiu a caixa com materiais que encontrou no próprio depósito e se escondeu durante a madrugada, quando havia poucos funcionários. Planejava sair em algum ponto da viagem, quando você parasse para descansar, mas acabou perdendo os sentidos devido ao calor e à falta de água. Se você está acompanhando essa história inacreditável até aqui, deixa seu like e comenta o que acha que aconteceu em seguida. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas com nosso conteúdo." Senti um enorme alívio ao ouvir aquilo. A história do rapaz corroborava minha versão. Eu realmente não sabia que ele estava lá, mas logo percebi que meus problemas talvez não tivessem acabado. "Isso significa que estou liberado?" perguntei esperançoso. O delegado trocou um olhar com a assistente social antes de responder. "Não é tão simples", ele disse. "Embora sua versão tenha sido confirmada pelo depoimento do Rafael, isso não encerra o caso. Há questões mais amplas envolvidas." "Que questões?" perguntei, confuso. "Primeiro, a denúncia de trabalho escravo que precisa ser investigada. Segundo, a segurança nos depósitos da transportadora para a qual você trabalha. E terceiro, a possibilidade de negligência de sua parte." "Negligência? Mas como eu poderia saber?" "Um motorista profissional", explicou o delegado, "tem o dever de verificar sua carga antes de partir. É uma responsabilidade básica da profissão." Senti meu rosto esquentar de frustração. Era verdade que deveríamos verificar as cargas, mas na prática, raramente tínhamos tempo ou permissão para isso. As transportadoras queriam tudo para ontem. Os despachantes já ficavam impacientes enquanto preenchíamos a papelada, e os estivadores não gostavam que mexêssemos nas cargas que eles haviam organizado. "Senhor delegado", argumentei, "com todo respeito, o senhor sabe como funciona na prática. Não temos tempo nem autorização para desmontar uma carga inteira só para verificar se há algo escondido lá no fundo. Confio nos documentos que me dão, na nota fiscal, no romaneio. Entendo suas limitações práticas", respondeu ele, "mas a lei é clara quanto às responsabilidades." A assistente social, que havia permanecido em silêncio até então, interveio. "Se me permite, delegado, acho que o senhor João tem um ponto válido. A dinâmica do trabalho dos caminhoneiros raramente permite esse tipo de verificação minuciosa. Além disso, pelo depoimento do Rafael, ele tomou precauções especiais para não ser descoberto, aproveitando-se justamente dessas limitações do sistema." O delegado considerou as palavras dela por um momento, depois assentiu. "De qualquer forma", ele disse, dirigindo-se a mim, "precisaremos do seu depoimento formal sobre todo o ocorrido. E o senhor permanecerá como testemunha no inquérito sobre o caso de trabalho escravo." "Sem problemas", respondi, aliviado por não estar mais sendo tratado como suspeito.
Colaborarei com tudo o que for necessário. Passei as horas seguintes prestando depoimento detalhado sobre todo o processo. Como recebi a carga, quem estava presente no depósito, quanto tempo levei para sair, as paradas que fiz durante a viagem, tudo. Assinei os documentos necessários e, finalmente, fui informado de que estava liberado. E quanto ao meu caminhão? Perguntei. Está no pátio da PRF, respondeu o delegado. Será liberado após uma vistoria completa para garantir que não há mais nada ou ninguém escondido nele. E minha carga? Terá que ser totalmente descarregada e inspecionada. Depois, se estiver tudo em ordem, poderá seguir viagem. Saí da delegacia exausto, mas aliviado. A primeira coisa que fiz foi ligar para a minha família, explicar o que tinha acontecido e garantir que estava tudo bem. Depois liguei para a transportadora. Essa conversa não foi nada agradável. O gerente de operações estava furioso, não comigo, mas com a situação como um todo. Disse que a empresa estava sendo investigada, que o depósito estava interditado para uma inspeção e que vários funcionários estavam sendo chamados para depor. Não se preocupe com o caminhão e a carga agora, ele me disse. Vamos resolver isso, você está bem? Precisa de alguma coisa? Fiquei surpreso com a preocupação. Esperava ser culpado, talvez até demitido. Estou bem, respondi. Só preciso de um lugar para dormir e descansar um pouco. Foi uma noite difícil. Tem um hotel aqui perto da delegacia. Vá para lá, descanse e mantenha seu celular ligado. Vamos te informando sobre os próximos passos. Agradeci e desliguei. O hotel não era nada de especial, mas tinha uma cama limpa, um chuveiro quente e era infinitamente melhor que a cela onde passei a noite. Tomei um banho demorado, tentando lavar não só a sujeira do corpo, mas também o estresse e o medo das últimas 24 horas. Deitado na cama, com o celular carregando ao lado, comecei a refletir sobre toda a situação. Um jovem desesperado, fugindo de uma condição de escravidão, se esconde na minha carga para tentar escapar. Que história surreal! O que teria acontecido se a PRF não tivesse me parado? O garoto teria conseguido sair em alguma parada? Ou teria morrido sufocado, desidratado, naquela caixa improvisada? Estava quase pegando no sono quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor João? Aqui é a assistente social Ana Paula, da delegacia. Sim, estou ouvindo. Desculpe incomodá-lo, sei que deve estar descansando, mas o Rafael, o jovem que encontramos na sua carga, pediu para falar com o senhor. Seria possível? A pergunta me pegou de surpresa. O que aquele rapaz poderia querer comigo? Claro, respondi após um momento de hesitação. Quando? Se puder, ainda hoje. Ele está no hospital, mas está bem, só em observação. Acho que sente necessidade de se explicar, talvez até se desculpar pelos transtornos que causou. Pessoal, se você já viveu uma situação em que teve que confrontar alguém que te causou problemas, mesmo que sem intenção, comenta aqui embaixo. E não esquece do like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Concordei em ir ao hospital. Não estava com raiva do rapaz. Pelo que tinha ouvido, ele estava em uma situação desesperadora e fez o que achou necessário para sobreviver. Quem sabe eu não teria feito o mesmo em seu lugar. O hospital ficava a apenas algumas quadras do hotel. Quando cheguei, a assistente social já me aguardava na recepção. Ela me conduziu até um quarto no segundo andar, onde Rafael estava deitado em uma cama, com um soro no braço e aparentando estar muito melhor do que quando o vi pela primeira vez, saindo daquela caixa. Senhor João, disse a assistente social, este é Rafael. Rafael, este é o senhor João, o motorista do caminhão onde você se escondeu. O rapaz me olhou com uma expressão que misturava vergonha e gratidão. Me desculpes, ele disse com voz fraca. Eu não queria causar problemas para o senhor. Só estava tentando fugir daquele lugar. Tudo bem, filho, respondi, aproximando-me da cama. Eu entendo. Você fez o que achou necessário. Rafael parecia aliviado com minha resposta. Seus olhos, antes apreensivos, agora demonstravam uma gratidão silenciosa. A assistente social nos deixou a sós por alguns minutos, dizendo que estaria logo ali fora se precisássemos de algo. O senhor foi preso por minha causa? Perguntou Rafael, visivelmente preocupado. Não exatamente preso, respondi, tentando amenizar a situação. Fiquei detido para esclarecimentos, mas já está tudo resolvido. Não se preocupe com isso. Me sinto muito mal pelo que aconteceu.
ele disse, baixando o olhar. Eu estava desesperado. Não sabia mais o que fazer. Eu podia ver que aquele garoto tinha passado por muito sofrimento. Mesmo agora, com atendimento médico e longe de seus algozes, o medo ainda estava lá, nos seus olhos, na forma como se encolhia ligeiramente na cama do hospital, como se esperasse que a qualquer momento alguém viesse machucá-lo. Quer me contar o que aconteceu? Perguntei, puxando uma cadeira para sentar ao lado da cama. Como você foi parar naquela fazenda? Rafael respirou fundo, como se reunisse coragem para reviver memórias dolorosas. Eu sou de um povoado pequeno no interior da Bahia. Minha família sempre foi muito pobre. Pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Mãe trabalha como empregada doméstica. Tenho 3 irmãos mais novos. Fez uma pausa, tomou um gole de água do copo que estava no criado mudo e continuou. No começo do ano, apareceu um homem na minha cidade, recrutando pessoas para trabalhar em fazendas no Espírito Santo. Prometeu um salário bom, alojamento, alimentação, tudo certinho. Para quem não tinha perspectiva nenhuma lá, parecia uma oportunidade de ouro. E você foi? Sim, junto com mais uns 15 rapazes da região. Viajamos 2 dias num ônibus velho, sem parar em lugar nenhum decente. Quando chegamos na fazenda, vimos que não era nada do que tinham prometido. Ficamos alojados num galpão sem condições nenhuma de higiene, trabalhando de sol a sol, praticamente sem comida direita. Se você está acompanhando essa história até aqui, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Histórias como essa precisam ser compartilhadas para alertar outros caminhoneiros e trabalhadores sobre os perigos que existem por aí. Rafael continuou seu relato, contando como os recrutadores haviam confiscado seus documentos assim que chegaram à fazenda, dizendo que era para registro, mas na verdade era para impedi-los de ir embora. Contou sobre as dívidas fabricadas. Cobravam dos trabalhadores a alimentação, o alojamento, até as ferramentas de trabalho, sempre por valores absurdamente inflacionados, de modo que era impossível quitá-las. A gente trabalhava e a dívida só aumentava, ele explicou. Alguns tentaram fugir antes, mas foram capturados e, bem, não foi bonito o que fizeram com eles. Senti um aperto no peito ao imaginar o que aqueles jovens devem ter passado. Trabalho escravo em pleno século XXI, a poucas horas de centros urbanos, em um estado desenvolvido como o Espírito Santo. Era difícil de acreditar, mas, infelizmente, eu sabia que essas coisas aconteciam com mais frequência do que gostaríamos de admitir. Como você conseguiu fugir? Perguntei. Depois de quase 3 meses lá, fui designado para acompanhar uma entrega de produtos da fazenda num depósito em Vitória. Era a primeira vez que me deixavam sair. Acho que começaram a confiar que eu não tentaria nada. O capanga que me acompanhava bebeu muito durante a viagem e, quando chegamos ao depósito, continuou bebendo com alguns funcionários de lá. Rafael explicou que aproveitou um momento de distração para escapar. Escondeu-se no próprio depósito, entre pilhas de materiais, esperando o momento certo. Fiquei escondido ali por quase 2 dias, comendo restos que encontrava nas lixeiras, bebendo água de uma torneira nos fundos. Foi quando vi seu caminhão sendo carregado e pensei que poderia ser minha chance de fugir para mais longe. E você construiu aquela caixa? Sim, durante a noite, quando só tinha um vigia sonolento por ali. Encontrei tábuas soltas, pregos, usei uma pedra como martelo para não fazer barulho. Depois esperei o momento certo, quando os estivadores foram almoçar para me esconder entre a carga. Imaginar aquele jovem, movido pelo desespero e pela esperança de liberdade, construindo uma caixa rudimentar no escuro, tentando não fazer barulho, me deixou com um nó na garganta. A que ponto uma pessoa precisa chegar para se submeter voluntariamente a tal risco? Você poderia ter morrido lá dentro, comentei. Sem água, com pouco ar, no calor. Eu sei, ele respondeu. Mas preferia arriscar do que voltar para a fazenda. O que eles faziam com quem tentava fugir? Sua voz falhou, e ele não completou a frase. Não era necessário. Se você já ouviu histórias de trabalho escravo ou situações semelhantes, comenta aqui embaixo. É importante que a gente compartilhe essas informações para alertar outras pessoas. E não esquece do like. Conversamos por mais alguns minutos. Rafael me contou que planejava chegar até Ilhéus, onde tinha um tio que poderia ajudá-lo. De lá tentaria reunir dinheiro para voltar para casa,
e, quem sabe, denunciar formalmente os responsáveis pela fazenda. Você já prestou depoimento sobre tudo isso? Perguntei. Sim, contei tudo para a polícia. Eles disseram que vão investigar a fazenda, mas tenho medo. Aquela gente tem dinheiro, tem poder, e os outros rapazes ainda estão lá. Antes que pudesse responder, a assistente social retornou ao quarto, acompanhada pelo mesmo policial da PRF que havia me abordado inicialmente na Blitz. Senhor João, disse o policial, estendendo a mão para me cumprimentar. Bom vê-lo em melhores circunstâncias. Apertei sua mão, notando que seu semblante estava mais leve, menos severo que durante a abordagem. Gostaria de informá-lo que seu caminhão já foi vistoriado completamente e está liberado. Ele continuou. A carga também foi verificada e está tudo em ordem. O senhor poderá retomar sua viagem amanhã pela manhã, se assim desejar. Obrigado, respondi, genuinamente aliviado. Depois de tudo o que havia acontecido, a perspectiva de voltar à estrada, à rotina, era reconfortante. Quanto ao Rafael, disse a assistente social, ele receberá alta amanhã. Estamos providenciando acolhimento temporário para ele, enquanto o caso é investigado. Ele será incluído no programa de proteção a testemunhas, já que seu depoimento será fundamental para desmantelar essa rede de trabalho escravo. Rafael olhou para ela com uma mistura de alívio e receio. E a minha família? Ele perguntou. Eles nem sabem se estou vivo ou morto. Já fizemos contato com sua mãe, respondeu a assistente social. Informamos que você está bem e sob proteção. Por segurança, não podemos revelar sua localização exata por enquanto, mas assim que for seguro, facilitaremos o contato direto. Pessoal, nesse momento me dei conta de como a vida é imprevisível na estrada. Um dia estamos transportando uma carga normal, no outro nos vemos envolvidos em histórias como essa, que mudam não apenas nossa vida, mas a vida de outras pessoas também. Se você é caminhoneiro ou conhece alguém da estrada, deixa seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas e ajude a prevenir situações semelhantes. Aquela noite, de volta ao hotel, não consegui dormir direito. Ficava pensando em Rafael, nos outros jovens que ainda estavam presos naquela fazenda, e em como algo tão absurdo podia acontecer bem debaixo dos nossos narizes. Quantas vezes eu já havia passado por aquela região, talvez até próximo àquela fazenda, sem imaginar o que acontecia lá dentro. Pela manhã, tomei café e me dirigi ao pátio da PRF para recuperar meu caminhão. Estava tudo em ordem, como o policial havia dito, mas a carga estava completamente bagunçada após a inspeção minuciosa. Passei algumas horas reorganizando tudo o melhor que pude, verificando a lista de itens para garantir que nada havia sido extraviado. Quando estava quase pronto para partir, notei a viatura da PRF se aproximando. Era o mesmo agente do dia anterior, acompanhado por outro policial. Bom dia, seu João. Ele cumprimentou. Tudo pronto para seguir viagem? Quase, respondi, só terminando de organizar a carga. Imagino que esteja ansioso para deixar essa história para trás. Na verdade, não consigo parar de pensar nisso tudo. Naquele rapaz, nos outros que ainda estão lá na fazenda. O policial assentiu, compreensivo. Viemos justamente falar sobre isso. Recebemos ordens superiores para organizar uma operação na fazenda mencionada por Rafael. Será uma ação conjunta da PRF com a Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho. Isso é ótimo, respondi, genuinamente aliviado. Aqueles jovens precisam de ajuda urgente. Sim, e é aí que o senhor pode nos ajudar se estiver disposto. Olhei para ele, intrigado. Eu? Como? O problema é que a fazenda fica em uma área isolada com poucas vias de acesso, todas elas facilmente vigiadas pelos capangas do proprietário. Se simplesmente chegarmos lá com viaturas, eles terão tempo de esconder evidências, talvez até remover os trabalhadores. Entendo, disse, começando a perceber onde ele queria chegar. Precisamos de uma forma de nos aproximar sem levantar suspeitas. E um caminhão de materiais de construção como o seu seria perfeito. Segundo Rafael, a fazenda está em obras recebendo materiais regularmente. Se você está curioso para saber se aceitei essa missão arriscada, deixa seu like agora e continua assistindo. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas histórias da estrada. A proposta me pegou de surpresa. Por um lado, sentia uma forte vontade de ajudar aqueles jovens. Por outro, estava receoso quanto aos riscos envolvidos.
Seria perigoso? Perguntei. Não vou mentir, respondeu o policial. Toda operação desse tipo envolve riscos, mas o senhor estaria apenas nos transportando até um ponto próximo à entrada principal. Uma vez lá, nossa equipe tática assumiria o controle da situação. O senhor ficaria a uma distância segura. Refleti por alguns instantes. Pensei em Rafael, em sua coragem desesperada ao se esconder naquela caixa improvisada, arriscando a própria vida em busca de liberdade. Pensei nos outros rapazes, ainda presos naquele sistema perverso. Como poderia seguir viagem tranquilamente, sabendo que tinha a oportunidade de ajudar? Eu topo, respondi finalmente. O que preciso fazer? O policial sorriu, parecendo genuinamente grato. Obrigado, seu João. Sabia que podíamos contar com o senhor. A operação está marcada para amanhã pela manhã. O senhor passará a noite aqui mesmo, sob nossa proteção. Pela manhã, receberá instruções detalhadas sobre como proceder. Passei o resto do dia sendo orientado sobre a operação. A fazenda ficava a cerca de 40 quilômetros dali, em uma área rural isolada. Segundo as informações que tinham obtido com Rafael e através de investigações preliminares, havia pelo menos 30 trabalhadores em situação análoga à escravidão, vigiados por capangas armados. O plano era relativamente simples. Eu conduziria o caminhão com parte da carga original, os materiais de construção, enquanto agentes disfarçados se esconderiam entre os itens. Na cabine, apenas eu e um policial disfarçado de ajudante. Ao chegar na entrada da fazenda, pediríamos para entregar os materiais que, supostamente, teriam sido encomendados pelo proprietário. Uma vez dentro da propriedade, os agentes escondidos na carroceria dariam início à operação, surpreendendo os capangas antes que pudessem reagir ou alertar outros. Simultaneamente, equipes táticas entrariam por outros pontos estratégicos da fazenda, garantindo que ninguém escapasse. Naquela noite, hospedado em um hotel diferente por questões de segurança, tentei dormir, mas a ansiedade não deixava. Nunca imaginei que me envolveria em uma operação policial para resgatar trabalhadores escravizados. Era algo completamente fora da minha rotina como caminhoneiro. Pela manhã, me apresentei no local combinado. Meu caminhão já estava lá, parcialmente carregado com materiais de construção. Fui apresentado ao agente que me acompanharia como ajudante, um homem jovem, forte, que estava caracterizado como trabalhador braçal, mas que eu suspeitava ser um policial de operações especiais. Bom dia, seu João, ele me cumprimentou. Meu nome é Marcos, vamos trabalhar juntos hoje. Bom dia, respondi ainda nervoso com toda a situação. Um oficial superior nos reuniu para as últimas instruções. A operação envolveria mais de 50 agentes, entre PRF, Polícia Federal e agentes do Ministério Público do Trabalho. Alguns já estavam posicionados em pontos estratégicos ao redor da fazenda, outros seguiriam em veículos não identificados, mantendo distância segura do meu caminhão. Seu João, disse o oficial, o senhor só precisa agir naturalmente, dirigir como sempre faz, seguir as indicações do GPS até a fazenda e pedir para entregar os materiais. Diga que está atrasado para outra entrega, para evitar que o façam esperar muito tempo do lado de fora. Quanto menos tempo exposto, melhor. Assenti, tentando memorizar todas as instruções. E se algo der errado? Perguntei. Marcos estará com o senhor o tempo todo. Ele é treinado para lidar com qualquer situação adversa. Além disso, estaremos monitorando tudo via comunicação encoberta. Ao primeiro sinal de problema, todas as equipes avançarão imediatamente. Se você já esteve em uma situação onde precisou manter a calma sob pressão extrema, comenta aqui embaixo. E não esquece do like e de se inscrever no canal para não perder nenhuma das minhas histórias da estrada. Entramos no caminhão. Eu ao volante, Marcos no banco do passageiro. Ele carregava uma pequena mochila que imaginei conter equipamentos de comunicação e provavelmente uma arma. Nervoso? Ele perguntou enquanto saíamos do pátio. Um pouco, admiti. Nunca participei de nada parecido. Vai dar tudo certo, ele me assegurou. Já fizemos operações semelhantes antes. O elemento surpresa está ao nosso favor. A viagem até a fazenda levou cerca de 1 hora. À medida que nos aproximávamos, a paisagem mudava. Estradas pavimentadas davam lugar a vias de terra. Fazendas produtivas com equipamentos modernos eram substituídas por propriedades mais simples,
algumas visivelmente abandonadas. Finalmente, o GPS indicou que estávamos chegando ao nosso destino. Uma placa discreta sinalizava a entrada da Fazenda Santa Clara, o lugar onde Rafael e dezenas de outros jovens estavam sendo escravizados. Chegamos, murmurei, sentindo meu coração acelerar. Mantenha a calma, disse Marcos em tom baixo. Agora começa a parte crítica. Lembre-se, agir naturalmente, pedir para entregar os materiais, insistir que está com pressa. A entrada da fazenda era um portão de metal, ladeado por uma cerca alta. Havia uma guarita, onde 2 homens de aparência rude nos observavam aproximar. Um deles segurava o que parecia ser uma espingarda. Não fazia questão nenhuma de esconder. Parei o caminhão diante do portão e baixei o vidro da janela. Bom dia, cumprimentei tentando soar casual. Tenho uma entrega de materiais de construção para a fazenda. Os 2 homens se entreolharam, confusos. Não estamos esperando nenhum material, disse um deles, aproximando-se da janela do caminhão, a mão apoiada no cabo da arma. Estranho, respondi, fingindo consultar a nota de entrega. Tenho aqui uma ordem para a Fazenda Santa Clara. Materiais de construção, cimento, vergalhões, tubos PVC, encomenda feita pelo senhor Ernesto Magalhães. Ernesto Magalhães era o nome do proprietário da fazenda, segundo as informações que havíamos recebido. O guarda franziu o senho, ainda desconfiado. O patrão não comentou nada sobre entregas hoje. Olha, amigo, insisti, eu só estou fazendo meu trabalho. Se não quiserem os materiais, tudo bem, vou embora. Mas vão ter que explicar para o seu patrão por que recusaram uma encomenda que ele mesmo fez. E eu ainda tenho outras entregas hoje. Já estou atrasado. O guarda parecia indeciso. Olhou para o companheiro na guarita que deu de ombros. Espera aí, disse ele finalmente. Vou ligar para o capataz. Enquanto ele se afastava para fazer a ligação, Marcos se inclinou ligeiramente em minha direção. Está indo bem, sussurrou. Continue assim. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, o guarda retornou. O capataz disse para deixar entrar. Ele informou, ainda com uma expressão desconfiada. Siga a estrada principal até o galpão grande. Lá vão receber o material. O portão foi aberto e entramos na propriedade. A estrada de terra serpenteava por alguns quilômetros, revelando uma fazenda extensa, mas visivelmente negligenciada. Pastos mal cuidados, cercas quebradas, equipamentos agrícolas enferrujados, abandonados aqui e ali. Equipe 1 em posição, murmurou Marcos, falando discretamente em um microfone escondido na gola de sua camisa. Portão principal ultrapassado, seguindo para o ponto alfa. Continuamos avançando lentamente pela estrada. À distância, começamos a avistar um grande galpão de metal, cercado por alguns veículos e maquinário agrícola. Próximo a ele, havia o que parecia ser um alojamento. Uma construção simples, de alvenaria sem reboco, com pequenas janelas gradeadas. Ali, disse Marcos indicando discretamente. Aquele deve ser o alojamento onde mantém os trabalhadores. À medida que nos aproximávamos do galpão, notei a presença de mais homens, alguns trabalhando, outros apenas observando nossa chegada. Dentre eles um se destacava, um sujeito corpulento de chapéu que parecia dar ordens aos demais. Devia ser o capataz. Chegamos, disse, parando o caminhão onde me foi indicado, próximo à entrada do galpão. Equipe 1 em posição final, murmurou Marcos em seu comunicador oculto. Aguardando ordem para iniciar, o capataz se aproximou do caminhão, com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. Quem fez esse pedido de material? Perguntou sem se dar ao trabalho de cumprimentar. O senhor Ernesto Magalhães, respondi, consultando novamente a falsa nota de entrega. Está tudo detalhado aqui. Preciso que o senhor assine o recebimento, por favor. Estou com pressa. Tenho outras entregas hoje. O capataz pegou o papel, examinando-o com atenção. Era uma nota falsa, cuidadosamente preparada pela equipe da operação, mas suficientemente convincente para um exame superficial. Não me lembro do patrão comentar sobre isso, ele disse, ainda desconfiado. Vou ligar para ele para confirmar. À vontade, respondi, tentando parecer impaciente, mas não nervoso. Mas se pudermos começar a descarregar enquanto isso, eu agradeço. Como disse, estou com o dia apertado. O capataz hesitou por um momento, depois assentiu. Tudo bem, podem começar a descarregar ali,
disse, apontando para uma área próxima ao galpão. Vou pedir para o pessoal ajudar. Ele se afastou fazendo gestos para alguns trabalhadores que estavam por perto. Eram jovens como Rafael havia descrito, com aparência de exaustão e subnutrição. Alguns tinham marcas visíveis nos braços e no rosto, cicatrizes, hematomas. A visão daqueles rapazes claramente maltratados me encheu de indignação. É agora, sussurrou Marcos ao ver o capataz se afastando. Prepare-se. Mal ele terminou de falar, e um movimento rápido começou na carroceria do caminhão. Os policiais que estavam escondidos entre os materiais de construção começaram a se revelar, empunhando armas e saltando para o chão em movimentos coordenados. Polícia Federal, parados, todos com as mãos onde possamos ver. A cena que se seguiu foi de puro caos. O capataz, pego de surpresa, tentou sacar uma arma que carregava na cintura, mas foi imediatamente rendido por 2 agentes. Outros capangas tentaram fugir ou resistir, mas em questão de segundos estavam todos no chão, algemados. Simultaneamente, outras equipes policiais surgiram de diferentes pontos da fazenda. Algumas saindo de veículos que haviam seguido nosso caminhão à distância, outras emergindo das matas ao redor da propriedade. Era uma operação meticulosamente planejada e executada com precisão militar. Fique no caminhão, ordenou Marcos, sacando sua própria arma. Vou me juntar à equipe. Você está seguro aqui. Observei tudo de dentro do caminhão, mesclando alívio e tensão. Aqueles jovens trabalhadores, inicialmente assustados com a ação policial, logo começaram a entender o que estava acontecendo. Em seus rostos, pude ver o mesmo alívio que deve ter sentido Rafael ao ser encontrado na minha carga. A percepção de que o pesadelo finalmente estava acabando. A operação durou cerca de 2 horas. Todos os capangas foram detidos, incluindo o capataz e outros 2 homens que pareciam ter posição de liderança. Os trabalhadores, 27 jovens no total, foram reunidos, receberam os primeiros cuidados médicos de uma equipe que acompanhava a operação e prestaram depoimentos preliminares aos agentes do Ministério Público do Trabalho. Pessoal, se você está gostando dessa história real e impressionante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade e alertando sobre os perigos das estradas brasileiras. Marcos retornou ao caminhão depois que a situação estava sob controle. Obrigado, seu João, ele disse, estendendo a mão para me cumprimentar. Sem sua ajuda, essa operação teria sido muito mais difícil, talvez até impossível de realizar com sucesso. Eu que agradeço a oportunidade de ajudar, respondi sinceramente. O que vai acontecer com esses rapazes agora? Serão levados para um abrigo temporário, receberão cuidados médicos completos, apoio psicológico e assistência para retornarem às suas famílias. O Ministério Público do Trabalho vai garantir que recebam todos os direitos trabalhistas devidos, e o proprietário da fazenda e seus cúmplices responderão criminalmente. E quanto ao dono da fazenda, aquele tal de Ernesto Magalhães? Está foragido no momento, mas temos informações sobre seu paradeiro. É questão de tempo até ser capturado. Ele já tem um histórico de denúncias semelhantes em outras propriedades. Fomos autorizados a deixar a fazenda algumas horas depois, quando a situação já estava completamente sob controle. No caminho de volta, Marcos me contou que operações como aquela eram mais comuns do que a maioria das pessoas imaginava. O trabalho análogo à escravidão ainda era uma realidade em muitas regiões do Brasil, especialmente em áreas rurais isoladas. O pior é que muitas vezes isso acontece bem debaixo dos nossos narizes, ele comentou. Em fazendas próximas a estradas movimentadas, em carvoarias à beira de rodovias, até mesmo em oficinas de costura no centro de grandes cidades. É difícil de acreditar, respondi ainda processando tudo o que havia presenciado. Como pode algo assim ainda existir nos dias de hoje? Enquanto houver gente disposta a explorar a miséria alheia para lucrar, essas coisas vão continuar acontecendo, ele disse, com um tom resignado que sugeria já ter visto situações semelhantes muitas vezes antes. O importante é que pessoas como você, que poderiam simplesmente seguir seu caminho, decidam se importar e fazer algo a respeito. De volta à base da PRF, prestei meu depoimento formal sobre toda a operação. Fui informado de que poderia seguir viagem no dia seguinte com minha carga original.
agora reduzida, já que parte dos materiais havia sido deixada na fazenda como parte do disfarce. Antes de partir, pedi para visitar Rafael uma última vez no hospital. Ele já estava de pé, preparando-se para ser transferido para o abrigo onde ficaria temporariamente. "Senhor João!" exclamou ao me ver, com um sorriso genuíno no rosto. O primeiro que vi desde que o conheci. "Me contaram sobre a operação. O senhor ajudou a salvar meus amigos." "Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria", respondi, emocionado com a gratidão em seus olhos. "Você é que foi corajoso desde o início, Rafael. Arriscou sua vida para escapar daquele lugar. E quase causei a prisão do senhor no processo", ele disse ainda constrangido. "Não pense mais nisso. O importante é que você está livre agora, e seus amigos também." Rafael me contou que já havia falado com sua mãe por telefone. Ela estava chorando de alívio, acreditando que o filho estivesse morto depois de meses sem notícias. Em 2 semanas, quando a poeira baixasse e fosse considerado seguro, ele poderia finalmente voltar para casa. "E o que vai fazer depois?" perguntei. "Tem planos para o futuro?" "Quero estudar", ele respondeu com determinação nos olhos. "Sempre quis, mas nunca tive oportunidade. A assistente social disse que existem programas que podem me ajudar. Quem sabe um dia eu não vire advogado para ajudar pessoas que passaram pelo que eu passei. Tenho certeza que você vai conseguir", disse, genuinamente tocado por sua resiliência. "Você já provou que tem coragem e determinação de sobra." Nos despedimos com um abraço e prometi manter contato. Troquei meu número de telefone com a assistente social, pedindo que me informasse sobre o progresso de Rafael nos meses seguintes. No dia seguinte, retomei minha viagem para Ilhéus. A carga estava atrasada, claro, mas a transportadora havia sido informada sobre toda a situação pela PRF e, surpreendentemente, não criou problemas. Ao contrário, o gerente com quem falei por telefone parecia genuinamente impressionado com meu envolvimento na operação de resgate. "Você é um herói, João", ele disse. "Salvou aqueles rapazes. Não se preocupe com o atraso. Já explicamos tudo para o cliente e eles entenderam perfeitamente." Não me considerava um herói, apenas um caminhoneiro que se viu no meio de uma situação extraordinária e decidiu fazer a coisa certa. Mas não podia negar que havia uma sensação de propósito, de que meu trabalho, naqueles dias, tinha significado algo muito maior do que simplesmente transportar materiais de um lugar para outro. A viagem até Ilhéus transcorreu sem mais incidentes. Entreguei a carga, voltei para casa e retomei minha rotina nas estradas. Mas algo havia mudado em mim. Passei a observar mais atentamente as propriedades rurais por onde passava, as condições de trabalho que podia vislumbrar, os olhares dos trabalhadores à beira das estradas. Tornei-me mais consciente, mais atento aos sinais de que algo poderia estar errado. Pessoal, se você também se deparou com uma situação em que precisou tomar uma decisão difícil, mas que no final fez toda a diferença, comenta aqui embaixo. Nosso like e inscrição no canal significam muito para continuarmos compartilhando essas histórias importantes. 3 meses depois, recebi uma ligação da assistente social. Rafael estava bem, havia retornado para sua família e já estava matriculado em um curso supletivo com planos de prestar vestibular no ano seguinte. A operação na fazenda havia resultado na prisão do proprietário Ernesto Magalhães, capturado na Argentina e extraditado para o Brasil. Todos os trabalhadores resgatados haviam recebido indenizações e estavam sendo acompanhados por programas sociais. Ele pediu para te dar um recado, disse a assistente social. Disse que nunca vai esquecer o caminhoneiro que, sem saber, o ajudou a escapar e depois arriscou a própria segurança para salvar seus amigos. Aquelas palavras ficaram comigo por muito tempo. E sempre que passo pela região da BR-101, entre o Espírito Santo e a Bahia, não posso deixar de pensar em Rafael e nos outros jovens, em como uma blitz de rotina da PRF, que pediu para ver embaixo da lona do meu caminhão, acabou revelando não apenas um jovem desesperado por liberdade, mas toda uma operação criminosa que mantinha dezenas de pessoas em condições desumanas. A estrada nos reserva surpresas todos os dias, meus amigos. Algumas boas, outras nem tanto,
Mas o importante é sempre estar atento, sempre fazer a coisa certa, mesmo quando seria mais fácil simplesmente seguir em frente e fingir que não é problema nosso. Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com seus amigos, especialmente aqueles que trabalham nas estradas. Quanto mais gente souber reconhecer os sinais de trabalho escravo e outras formas de exploração, mais chances temos de combater esses crimes. E antes de me despedir, queria agradecer a cada um de vocês que assistiu até aqui. É por causa de vocês que continuo contando minhas histórias da estrada. Sei que muitos de vocês são caminhoneiros como eu, enfrentando os mesmos perigos, as mesmas solidões, as mesmas alegrias dessa vida nas rodovias do Brasil. Cada like de vocês me motiva a trazer mais histórias. Cada comentário me faz sentir que não estou sozinho nessa jornada. E quando vocês compartilham meus vídeos, estão ajudando outros caminhoneiros a ficarem mais atentos, mais preparados para os desafios da estrada. Na próxima semana, volto com mais uma história que vai mexer com vocês. Até lá, dirijam com cuidado, respeitem os limites do seu corpo. Lembrem-se que um cochilo pode ser fatal e fiquem sempre atentos ao que acontece ao redor de vocês. A vida é o bem mais precioso que temos. Um forte abraço do seu amigo João Estradeiro, o caminhoneiro que transforma cada quilômetro em uma história para contar. Ativa o sininho aí, deixa seu like e nos vemos na próxima parada.